Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Estava olhando esse quadro aqui atrás de mim. Que quadro bonito, né? É muito lindo esse quadro. Eu estava pensando na piadinha que me veio agora, que Jesus falou para mim. Ele falando assim, ó, nesse quadro, Minha Família é Assim. Ah, você gostou? gostei. A família de Jesus é assim. Minha família é assim. E a nossa é Jesus, assim. Maria e José. Muito bem. Gostou, né? Gostei. Parabéns. Inventei agora, hein? Inventou. Muito bom. Mas eu acho muito lindo esse quadro. A gente também curte as coisas bonitas. Está muito bonito o cenário. Um abraço à nossa diretora, Renata Oss. A Micheline está aí doentinha, cuidando da saúde, mas a Renata Oss que é responsável. Olha, esse novo cenário. Nós estamos aqui em pé, recebendo nossos convidados. Mudou tudo aqui, mudou. Olha, os convidados são muito importantes hoje. Muito importantes. Só porque são italianos, como você também. É verdade. É D'Angelo, é Paggiola. Mas olha, o tema de hoje, bem, muito como importante. se adaptar às sequelas de um AVC. A gente estava conversando, hoje em dia tem tido muito AVC, criança, adulto, parece que não tem mais idade, né? Antigamente era só mais velhos, né? Mas não, hoje em dia está tendo muito AVC. Então vai ser um tema muito importante para o nosso programa hoje, esse como se adaptar às sequelas de um AVC. A gente vai começar o nosso programa de hoje com uma frase do Monsenhor Jones, depois a gente retoma com os nossos convidados. Olha só, costumei meu coração a confiar sempre em tudo, até o fim. Monsenhor Jones da Bíblia. Nossa. Até embarga a voz. Ai, falar desse homem. A confiar sempre e em tudo e até o fim. Foi o que ele isso fez, mesmo. né? Mas vamos chamar nossos convidados aqui hoje. Nossa italianada. Bem. Olha, a italianada vai baixar aqui hoje, hein? Doutor Edilson Paggiola, a Margarida Paggiola e a filha Vanessa Paggiola vieram de Vitória no Espírito Santo para estar conosco. Muito bem-vindos. Que Olá. coisa boa. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Tiago. Sua Silva Canção Pode Nova, né? e sim. Parabéns. Querida. Muito bem-vinda. Querida, seja bem-vinda, Vanessa. Olha que bênção, coisa hein? boa, hein? Olha que bom. Vitória, Espírito Santo. Ô, cidade bonita, hein? É linda. Aliás, o Espírito Santo é, para mim, um dos estados mais lindos do mundo. Por quê? Montanha e mar. Eu nasci aos pés da serra. Eu nasci olhando nos pés da Serra da Mantiqueira, em Piquete, né? E mar, né? Então lá, o Espírito Santo tem serra e mar, né? Bem próximo. Muito lindo o estado, né? Um abraço a esse povo de fé, povo do Espírito Santo, né? Graças a Deus. Tem lá o convento da Penha, abençoando a cidade do Alto, né? Coisa mais linda, abraçamos nossos freis lá. Quando eu vou, eu gosto muito de ir à missa lá, no convento da Penha. Um abraço nossos amigos, os freis aí. O padre Renato da Catedral aí, Renato queridão, Cristo. amigão. O padre Hiller, olha. O outro padre lá tem um nome diferente, meu Deus. Eu vou lembrar até o final do programa aqui. Vou mandar um alô para os nossos amigos sacerdotes lá. Good Alice, é você mesmo. É ele mesmo. Good Alice. É um nome bem engraçado. diferente. Voz linda. Tem uma Gente voz linda, boa, né? dá um risadão, né, no altar, gente boa demais. Olha, estamos com o doutor Edilson Paggiola. Você é médico de formação? Era, né? Otorrino, médico do trabalho e perito. Perito, olha só. Muito bem. E a dona Margarida? A Margarida? Professora de inglês, era, né? 2020 para cá, eu me aposentei em 2006, mas continuei com aulas particulares em escola de língua pequena, como a de Kátia Rhodes Avariz, né? E 2020 para cá, a gente teve que parar, né? Com tudo. E a você, Vanessa? querida? Eu fiz comunicação por causa da Canção Nova, né? Eu comecei a frequentar a Canção Nova mais nova e sou formada em rádio e televisão. Que bênção. E vocês trabalha falam... onde? Eu faço assessoria para a Ordem dos Agostinianos Recoletos. Olha só que legal. Vocês contaram a história de um motorhome. Vamos falar, o pessoal da roça não sabe o que é motorhome. Acho que é uma motosserra nova. Serral, motorhome. O que é o motorhome que vocês iam e que elas também dirigiam? Como é que é isso? Não,
Não, a gente agora que dirige, porque a gente teve que vender o motorhome. O motorhome, na verdade, é um trailer sobre rodas, né? Então, como se fosse um ônibus com uma casa dentro e a gente vinha, né? Ele dirigindo, carteira D, né? Que você tem. Ele vinha dirigindo e trazia a gente e outras pessoas que vinham com a gente também. Que legal. Agora, de 2020 para cá, a gente teve que vender, né? E cabia quantas pessoas nesse home? Já teve um de 11 metros que cabia umas 8 pessoas, né? Olha, é uma casa. É, uma casa sobre rodas. ambulante. Isso é que quer dizer isso em inglês, né? É casa motorizada. Motorhome, casa motorizada. E vocês iam para os acampamentos da Canção Nova. Você lembra a primeira vez que você veio para cá? Lembro. Em julho de 1999. Eu me lembro que eu não queria vir, porque eu era adolescente, eu me lembro de eu rezando, falei, Senhor, tomara que meu pai não ache a Canção Nova, tomara que não ache. E vai para o Rio de Janeiro. E passa direto. Mas aí não era essa a vontade de Deus, né? Nós viemos, chegamos, quando nós chegamos, fomos recepcionados por quem? Foi difícil. Foi. A oração dela quase deu certo. Quem te recebeu aqui? Aí, a história foi que essa aqui, nessa época, via uma TV, um programa na TV que eu não entendia muito. Às vezes passava cavalo, corrida. Era interrompida com as de cavalo. E o homem é curioso. Ah. E eu fiquei pensando, o que é isso? Aí, em julho de 99, eu virei para ela e falei assim, olha, eu vou te levar naquele lugar que você fica vendo escondido aí. Ele chegava e eu mudava o canal para ele ver. Ela não acreditou. Eu falei, nós vamos. Vamos todo mundo passar as férias lá na Canção Nova. Aí, Vanessa tinha 15, Igor tinha 13. Olha. São os 2 filhos. 2 filhos. saímos de Vitória, paramos ali no posto Amarelinho. Olha como tudo estava dando para trás. Parei no Amarelinho, perguntei para o frentista, escuta, onde fica a Canção Nova por aqui? Ah, muito difícil chegar lá. Você vai atravessar a cidade toda. E eu, com esse tamanho, com 11 metros de ônibus, eu falei, é uma temeridade passar por uma cidade que eu não conheço. Eu não sei que a cidade tem estradas... Ruas estreitas ou largas. Acho E falava, que tem mesmo. mas é impossível. Eu escutava a Eliana Sá. Você está passando aqui na Dutra? Nós estamos aqui do lado. Aí eu Rogerinha, fiquei para ela e entre. falei assim, lá em casa eu bato martelo. Aí fiquei para ela assim, ó, não vai dar não. Eu não vou arriscar não. Passamos direto, fomos para lá em Caraguatatuba, no Clube dos 500. Guaratinguetá. Guaratinguetá. Entrei, falei, vou te dar uma nova chance. Liga para lá, para a Canção Nova, e vê se eles aceitam a gente lá. Aí ela ligou. E eu fui falar em motorhome, né? Então, imagina, em 1999, menos se entendia isso, né? Não sei o que é isso, não entendo. A secretária atendeu e falou assim, olha, aqui não dá para colocar isso, não. Não tem condição de trazer uma casa sobre rodas para Canção Nova. Não tem jeito. Falei, olha, eu tentei a última vez. Eu sou persistente. Italiano, né? Da raça. Eu vou lá com você. Aí, Nelson, chegamos na Canção Nova, julho de 1999, ordenação diaconal do padre Edmilson e padre Wagner Ferreira. Diaconal. Subimos Paramos perto das casinhas ali, casa 5, casa 8, paramos ali. Quando eu estacionei o carro aqui em cima, que eu olho, Padre Jonas. Eu virei para ela assim, Padre, aquele lá é quem? Ela, Padre Jonas. Falei, vai lá. Aí eu não. Então, eu só envergonhada. Então eu vou. Levantei, homem da casa, abri a porta, saí. Aí cheguei lá, falei assim, Padre Jonas, eu sou de Vitória, do Espírito Santo, isso que conheceu ele também. Falei, eu sou de Vitória, do Espírito Santo, eu estou com a minha família aí nesse ônibus, eu queria ver um lugar para estacionar.
que ele fez, Nelsinho? Chora não, Nelson. Me diz. Montou. Ele virou para mim e falou assim, Senta bem, você não pode levantar, não. chamou um segurança, aí falou na minha frente, falou para a professora Gansa, olha, arruma o melhor lugar da chácara para ele botar esse ônibus. Nós fomos em frente à casa de Maria, ali estacionamos. Meio da chácara. Ficamos 15 dias aqui. Que ano era isso? 1999. Julho de 1999. 15 dias. E aí eles conheceram Mariana, Laércio, as Braizós, meninas do Cantinho, na época, época. as meninas de Padre Carlos. Padre História Carlos. linda, hein? Eu sou Meu padrinho dele e fomos caminhando assim. O padre Jonas sabia que era motorhome. Um homem de visão, além do tempo, né? Um homem à frente. Visionário. E ele sabia que era motorhome, sabia quem era essa família, certamente. Que bonita história, hein? Começamos muito bem, muito bem. Mas aí a primeira pergunta já foi, praticamente, né? Como é que conheceram a Canção Nova, foi desse Foi jeito. muito bom. Mas vocês falaram sempre de 2020. 2020, até 2020 você Sim. trabalhava na aula de inglês, 2020 ele era Médico. trabalhava como médico. Isso. E aí as crianças, né, cresceram, não deixaram de acampar, não queriam mais sair com a gente, nós diminuímos o motorhome. Então ele comprou um motorhome que era uma van, né? E a gente veio, a última vez que nós viemos aqui de motorhome foi em janeiro de 2020. Chegamos aqui dia 6 de janeiro, o dia que nós estávamos completando 38 anos. 39 anos de casado. 39? Não sei. 38 ou 39 anos de casados. Chegamos aqui à noite, participamos da missa e seguimos viagem, porque ele tinha um sonho de trocar aquele motorhome por um outro lá em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Então ficamos aqui 2 dias, seguimos viagem, eu e ele, mais motorhome, você foi, a gente vai parando, né? E fomos. Voltamos de avião, porque ele deixou esse motorhome lá para adquirir um novo. Desde a entrada. 6 de janeiro, né? Ficamos acho que até 14, 15 de janeiro viajando. Chegamos em casa, a vida normal. E de repente tudo muda, né? Chegou em fevereiro, 4 de fevereiro. 4 de fevereiro de 2020. A gente tinha acabado de almoçar, Vanessa foi trabalhar e eu falei, vamos descansar, um calor, fevereiro, Vitória, um calor terrível. Ele queria trocar um ar-condicionado do quarto de Vanessa. Vamos comprar esse ar? Falei, não, ele está muito calor, eu estou cansada, acabamos de arrumar a cozinha, vamos descansar um pouquinho. E deitamos para descansar um pouquinho. Ela sempre convence a gente. E nesse descansar um pouquinho, Edilson passou mal. Eu percebi que ele estava passando mal, porque ele ficou diferente, falou umas coisas diferentes. E fazendo assim um parênteses, meu filho é neurologista, eu sempre pedi a Deus que lá em casa a gente não tivesse nada relacionado à neurologia. Sabe aquela história de Jó? Tudo que eu pedi me aconteceu. Ai, meu Deus. Eu comecei a viver aquilo de Jó, né? Aí eu levantei, olhei ele na cama, ele diferente. Diferente, quando eu puxei, ele estava de lado, quando eu puxei o braço dele, eu vi que a boca estava meio torta. Eu falei, gente, é aquilo que Igor fala, Igor é meu filho, né? Eu leio sempre os artigos que ele escreve em inglês, eu faço as primeiras correções, né? Eu falei, nossa, é aquilo que Igor fala. Edilson está tendo um AVC. Eu só falei assim, Edilson. Dá um minutinho. Olha, essa história vai continuar no segundo bloco. Começamos muito bem. O nosso tema é como se adaptar às sequelas de um AVC. Fica aí. Legal. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim. Começamos muito bem com uma frase linda do Padre Jonas, não é? Que nós falamos no começo, e a família que veio deu testemunho belíssimo do Padre Jonas, que já emocionou todo mundo. E eu, quando falo do Padre Jonas, eu me derreto mesmo, seguro para não chorar, todo mundo sabe disso. Só falar o nome dele, que eu fico assim. É muito lindo ver essa história, né? Quem acolheu eles foi simplesmente o Padre Jonas. E veja o melhor lugar para eles. E hoje ele faz isso, cada um de nós, não é? Cada um de nós. Quando receber a Canção Nova, a gente faz no nome do Padre Jonas, que ele não podia fazer mais quando ele estava mais doentinho, nós continuamos fazendo e vamos fazer, não é? Mas a gente está contando uma história de vocês que, depois de um repouso à tarde, você notou que ele estava passando mal e notou que
a boca estava meio torta. E você afirmou que, pelas traduções que fazia, era um sinal do AVC. É importante isso para quem está assistindo, né? Então, começamos daí. Como é que foi? Percebeu que a boca caiu, que os olhos, um olho caiu, não fez movimento de braço. E eu perguntei ele assim, virei de barriga para cima e falei, Edilson, como é que é meu nome? Ele não conseguiu falar. Esse é um terceiro sinal que qualquer um que estiver ouvindo tem que correr para a emergência. Ele não conseguiu falar, ele foi desenhando. Quando ele ficou assim, eu falei, já era, né? AVC. Aí, eu tentei, na realidade, escrever o nome Gaída. que é o apelido, Não consegui. né? Não conseguia. E aí liguei para o meu filho, que morava em São Paulo, né, que mora ainda em São Paulo, e fomos na correria, né? E fomos para o hospital, depois eu avisei a Vanessa levou, da parte religiosa, né, levou os freis, o freio para dar a unção dos enfermos. E resumindo, Edilson ficou, uma cirurgia que é para demorar 1h30, que chama trombectomia mecânica, demorou 8 horas. Deu tempo até de Igor chegar de São Paulo e acompanhar essa cirurgia. E Edilson saiu dessa cirurgia sem movimentar o braço esquerdo, sem movimentar a perna esquerda, sem falar nada. Esse mesmo homem aqui? Esse aqui que você está ouvindo falar desse jeito. E Edilson, além de médico, é professor, né? Deu aula há muitos anos na faculdade, no Colégio Salesiano também, ensino médio. Dom Bosco. Ele ficou sem falar, sem mexer o braço direito, sem mexer o esquerdo, o lado esquerdo todo paralisado. Teve que fazer uma outra cirurgia, porque ele estava... O médico chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho que fazer uma outra cirurgia em Edilson, porque ele não está melhorando, ele está piorando cada vez mais. Mas eu tenho medo de eu perder Edilson na mesa de cirurgia. O médico falou assim para mim. Meu Deus. E tenho medo também de não fazer nada e perder Edilson também. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim, olha, nós temos um plano B? Temos. Então vamos, eu tenho um Deus, nós temos um Deus em quem nós confiamos e o que acontecer, Deus estará conosco. Minha espinha assim, gelou de cima a baixo, eu vi assim para mim, Viúva. Ai, Jesus. E fomos, ele fez essa outra cirurgia, ficou muito ruim, ficou sem falar. Próxima da outra? Sim, um dia 4, outro dia 7. Nossa, 3 Bem próximo. Aí a segunda ele teve que abrir, tirar um pedaço do osso craniana para poder o cérebro desinchar, né? Para ter espaço para o cérebro desinchar. E isso tudo aconteceu e a gente foi UTI, Edilson sem falar, ficamos quantos dias, Vanessa, ele sem falar? 15 dias ele sem falar. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso entender Edilson, ele precisa se comunicar comigo mesmo mas sem falar. E Deus foi me dando essa habilidade de entender o que ele estava querendo dizer por gesto ou escrevendo. No dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, Edilson começou a falar. Então, realmente, ele é um milagre, sabe? Ele é um milagre de Deus, porque nesse tempo de AVC, o que a gente fez? Nós colocamos a boca no trombone, liga para a Canção Nova e pede o pessoal para rezar por Edilson. Nós temos muitos amigos aqui, muitos que já saíram, mas que continuam sendo nossos amigos. Nós pertencemos a uma comunidade também, comunidade católica Epifania, por conta de orientação de Padre Jonas, fomos fazer parte dessa comunidade. Somos membros efetivos dessa comunidade há mais de 20 anos. E rezem por nós. Fazemos parte da comunidade paroquial também, desses freis agostinianos, que conhecemos vários padres também. Rezem por nós. Padre de Portugal, Frei Luís, franciscano, conhecemos aqui na Canção Nova, de Portugal. Rezem por Edilson. Está em Portugal, está na Ilha da Madeira. Frei Luís, um beijo, querido. Padre... Pergunta do senhor. Vou falar com o senhor. Pode falar. Padre Carlos Eusébio, que era daqui também, é padrinho de crisma de Edilson, Tocantins, reza pelo seu afilhado. Então, nós tivemos uma rede de intercessão. Isso a gente aprendeu na Canção Nova, né? Isso eu aprendi na Canção Nova. Que bem. Olha, uma outra coisa que eu aprendi na Canção Nova, assim, a gente vai vendo as palestras, vamos ouvindo, Deus vai guardando aquilo no nosso coração, né? E a primeira frase que me veio desse AVC, depois que as coisas estavam complicando, é uma frase que eu aprendi com Luzia, né, naqueles mananciais. Tinha um CD que eu ouvia muito dela e veio no meu coração. Eis o Deus que eu confio. Eis o Deus que te salva. Eu confio e nada temo.
E aí eu falei, é essa palavra. Cheguei em casa, escrevi... Isaías 12:12. Isaías 12:12. Escrevi várias folhas, tudo quanto é lugar eu colocava aquilo. Vanessa chorava, leia isso. Igor chorava, leia isso. Eu chorava, leia isso. Vamos confiar. Isso fomos trabalhando assim. Tem a frase do Padre Jonas, que está falando, é pela esperança que nos manteremos firmes em qualquer situação. Em qualquer situação. É isso que Monsenhor E qualquer Jonas situação, ensina. como dizia Padre Jonas, qualquer situação. Eu estava aqui né? olhando vocês, vendo... São tão bonitos, né, gente? Dá um close aqui. São tão bonitos. E, Diácono sempre, gente. Irradia. Tem algo a mais neles, né? Que é a fé. A fé. Vanessa, você como filha, como é que foi que você enfrentou essa situação? O seu pai, que era o motorista do motorhome, carteira D, de repente debilitado assim, e essas tensões, como é que você enfrentou tudo? Como é que você passou como filha? Então, olhando agora, fazendo para trás, eu me lembro, eu sou muito ansiosa e penso muito, pensamento acelerado. Eu me vejo que nesse período do papai de hospital, Deus me cegou. Eu não pensava no futuro, eu estava ali, eu normalmente passava com ele o dia no hospital, que eu conseguia, eu trabalho online, né? Então passava o dia com ele no hospital. E eu me vi assim, não foi fácil, mas eu vejo que Deus cuidou. E eu falo que tem 2 momentos que foram muito difíceis para mim, muito. O primeiro foi o dia anterior da segunda cirurgia, que papai estava muito agressivo. Eu saí muito mal do hospital, chorando pela forma que ele estava comigo, porque estava transtornado também por causa de tudo que ele estava vivendo. E aí, era uma sexta-feira, dia do Sagrado Coração. Eu sempre procurava ir na igreja antes de ir para o hospital. Aí eu fui, Jesus estava exposto. E na hora que Jesus estava exposto, o Frei Agostinho falou para mim, Vanessa, sua mãe me ligou. Aí a gente pensa, papai morreu, né? Mamãe ligou para poder encomendar o corpo. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o que está acontecendo? Ela falou, Vanessa, seu pai vai fazer a segunda cirurgia. Nossa, ali meu mundo caiu. Eu me lembro que eu chorava muito com a minha mãe também. Aí, naquele momento, eu falei, Senhor, eu preciso acalmar. Porque se eu desesperar, minha mãe começou a desesperar também. Começava a chorar muito. Eu falei, não, preciso acalmar. Aí eu falei, tá bom, mãe, eu estou na igreja. Ela, você não está em casa? Eu falei, não, eu estou na igreja. Ela falou, estou indo aí te buscar. Aí eu voltei para a igreja, Jesus estava exposto. E a música que me acompanhou muito durante a UTI de papai, é aquela. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. E eu cantei isso, não canto, né? Mas eu falava isso para Jesus. E aí eu voltei, sentei, falei isso para Jesus, aí mamãe me buscou, nós fomos para casa. Essa fase para mim foi muito difícil e o segundo ano de AVC. Por quê? Porque o primeiro ano do AVC, papai tem 3 anos, né, de AVC, fez agora. O segundo ano, as sequelas ficaram fixas. Né? No primeiro ano, vinha a recuperação, eu não levantava o braço esquerdo, ele já começou a levantar, não falava. Então, a gente via as melhoras. No segundo ano, eu tive que encarar com as debilidades do papai. Né? Por exemplo, a gente vir para cá agora. Papai, nós já viemos a Canção Nova mais de 60 vezes, né? Foi a última vez que o papai contou. E ele sempre dirigindo. E dessa vez, eu e minha mãe, eu dirigi a maior parte. Não deve ser fácil. Nós viemos de carro. Não é fácil. As pessoas falam, só não dirige, mas para mim não é fácil. Eu dirigir e ter o meu pai do lado sem poder dirigir. Várias vezes eu falei, Senhor, deixa eu sem dirigir, bota meu pai para dirigir, mas não é assim, né? Então, assim, vir para a Canção Nova dessa vez e eu dirigindo, eu tive que ter muita coragem, né, para poder pegar uma estrada. Nós gastamos 12 horas de estrada de Vitória aqui e tendo o papai do meu lado. Então, assim, para mim, se você perguntar para mim qual a sequela que mais te dói hoje, é a sequela do meu pai não poder dirigir. Né? As pessoas que encontram com o papai falam, nossa, ele está muito bem. Sim, porque as sequelas do meu pai não é visível, né? O motor, ele anda, ele faz as coisas. As sequelas do meu pai é mais assim, neurológicas, psicológicas, né? Que são invisíveis, né? Só a gente que vê. E que é cansativo o dia a dia. Então, para mim, como filha, ver alguém que a gente ama, que sempre foi aquele ativo, né? Papai aqui sempre foi aquilo que fazia de tudo, que resolvia, e ver com essas limitações, dói. Mas eu estava, hoje, esses dias mesmo, eu estava vendo uma fala do Monsenhor em que ele fala que quando a gente está na cruz, e a gente tem a cruz, e se a gente morrer com a cruz, os anjos vêm nos buscar, porque o demônio não gosta da cruz.
Então é isso, né? O Padre Jonas o tempo inteiro mesmo, né, falecido, nos ensina e nos mostra que o caminho é a cruz, né? Edmilson. Edilson. Então, como é que foi para você esse tempo com os seus filhos, com a esposa, e você percebendo que, graças a Deus, teve essas melhoras, depois teve uma parte, como ela falou, que ficou mais fixa. Como é que foi isso para você? Márcia, quando eu tive alta do hospital, depois de 15 dias, eu cheguei em casa e eu vi que o meu problema, eu tinha perdido uma coisa para mim que era muito importante. Eu sou missionário, fazia palestra, falava em Deus, ensinava, e eu percebi uma coisa. Eu, quando fiz fisioterapia, a fisioterapeuta virou para mim e falou assim, você é católico? Eu falei, sou praticante. Ela falou assim, reza o Pai Nosso para mim. Neucinho, eu não sabia. Ele esqueceu todas as orações. Faz a oração da Ave Maria. Eu não sabia. Aí eu caí em mim que essa riqueza que eu tinha e não sabia que era tão rica, eu falei, eu perdi, eu não posso. E aí eu comecei a usar as virtudes teologais que me acompanharam. Fé, esperança, caridade. Fé que eu tinha que conseguir uma coisa que eu havia perdido e não via. Isso é fé. Isso é fé. Esperança porque eu estava fazendo tudo para conseguir mostrar aquela fé que eu tinha. E aí, em fevereiro, eu tive AVC, em março, pandemia. Nossa. Paramos tudo o tratamento. Eu tive que parar fisioterapia, fono, ginástica, tudo. Essa aqui assumiu tudo. Nossa. Ela em casa fazia tudo, exercício, tal. E nós fomos a Brasília. Sara Kubitschek. A moça de lá orientava ela que em casa fazia os exercícios comigo. Meu Deus. E eu fui retomando. Agora, nessa época, contra todas essas adversidades, eu fiz um milagre. O milagre, Nelson, ela na UTI, ela quando viu aquele nome viúva, que eu estava nas últimas, a Márcia também viu viúva, porque você estava lá como eu. Aí, eu rezei por você também, tá? Ai, obrigada. Aí, ela caiu na besteira de chegar no meu ouvido, falou assim, ela, Botafogo a vida toda. Time, Flamengo. Torcia pro Botafogo. E eu, Flamengo. Todo mundo Flamengo. Aí ela ficou no meu ouvido assim, meu amor, se você melhorar, eu vou torcer pro Flamengo. Não, sim, outro dia eu estava alto homem. Que beleza, Graças né, gente? a Deus. Olha Ai, só. Que coisa boa. Um testemunho desse é muito importante, né? E Deus fez vocês de uma forma muito didática, né? Eu gostaria só de repassar nesse finalzinho desse bloco, temos mais um bloco, graças a Deus, essa história de fé, realmente um milagre. E eles são muito. É bom gente sincera, né? Sincera. Que, como você falou, né, Vanessa, não foi fácil. Não tem que falar que foi fácil, né? Falar a verdade que você Falar a viveu. verdade. Né? Eu achei interessante, queria só repassar para nós, por favor, os sintomas que é do AVC, que é a boca. SAMU, mãe. Ele existe até a sigla, estou nervosa, não vou conseguir lembrar, né? SAMU. S de sorriso. Pede para as pessoas sorrir. A de abraço. Pede para a pessoa te abraçar, que um braço Força. vai ficar Tem caído. força. Me ajuda aí. Força. M, não me lembro de quê. Memória.
Memória, não me lembro. Ai, meu Deus, desculpa, Mas esqueci. sim, mas Não, tem você problema. falou da boca, os movimentos. Movimentos. Então a gente tem que movimento pedir pra pessoa pede pra pessoa falar falar ou alguma coisa. cantar alguma coisa, sabe? Isso básico. Tá vendo, gente? Muito interessante. Ô, bem, antes de encerrar esse bloco, eu queria falar, o Dr. Roque, ele tem um livro muito interessante, que ele fala aqui sobre o livro é Livre para Viver. Então, esse cardiologista, que é o Dr. Roque Savioli, ele sempre recebe no consultório dele pacientes que se queixam de dor no peito, palpitações, formigamento nos membros superiores, né? Que é mais ou menos as que ela estava falando do AVC. Mas, contudo, após um exame completo, o Dr. Roque fala que ele percebe que não é o coração físico que está doente, mas o coração emocional. Então, E aqui ele fala sobre a depressão, crise de ansiedade, sobre essas situações. Então, esse livro é muito interessante também, Livre para Viver, né? Ele, como clínico geral, Como cardiologista e clínico. cardiologista, tornou-se um especialista em depressão e ansiedade. Porque os sintomas, né? Os sintomas, palpitação, falta de ar, pressão alta, ia ver o fundo. Por isso que é importante, hein? Ah, isso é frescura. Isso é psicológico. Psicológico também mata, hein? Lá tinha uma vizinha minha, olha, eu passei a vida inteira que manga com leite matava. Não come manga com leite. Chupou manga, não toma leite. Né? E tem umas tiras lá, se comesse, que nem o meu pai na roça, bem, Santa Rita do Sapucaí, comeu frango caipira no almoço, foi comer um pé de mulher, que minha tia, pelo amor de Deus, Nelson, que foi, tia? Não presta comer. E ela... Que? Frango caipira, pé de moleque? Não podia. Ai, morria. gente A do tia céu. saiu da mesa, que não queria ver um defunto lá. Ah, Mas se a pessoa põe na cabeça, come e morre. É. Então, o fator psicológico, muito importante também a gente analisar E o Dr. Roque nesse trabalha livro. bem isso, E ele fala de maneira, e é um católico cristão, o médico do Padre Léo, né? Dr. Roque, meu querido irmão e amigo do Roque Savioli. Gente, que programa lindo, hein? É um programa que dá pra gente ver muitas vezes. Depois que for ao ar, libera no site do Play Canção Nova. Olha, você vai ver quantas vezes quiser esse programa maravilhoso de hoje. Pequeno intervalo, voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje estamos aqui com o Dr. Edilson Pagiola, Margarida e a sua linda filha Vanessa, falando o tema muito interessante, como se adaptar às sequelas de um AVC. Alguém da sua família já teve um AVC? Então, tenho certeza que esse programa está sendo muito importante para você, né? Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas com AVC, então, que é um acidente vascular cerebral, né? Então, é muito importante você acompanhar esse programa. Já estamos no terceiro bloco, mas eu queria dizer que esse programa e toda a Canção Nova sobrevive porque você nos ajuda, sabia? Hoje mesmo, domingo, você pode fazer um Pix, pix.doação@cançãonova.com, e você pode ajudar a Canção Nova a fazer com que esse programa vá ao ar, a fazer com que tantos outros programas da Canção Nova cheguem até tantas pessoas. E olha só, essa linda família, né, Pagiola, que eu gostei demais porque é italiana, como eu, minha família, estou em casa. Essa linda família, desde 1999, vieram a Canção Nova. E olha só como a Canção Nova foi fazendo na vida deles, foi renovando. Por quê? Porque você ajuda essa obra. E essa família e tantas outras também foram agraciadas porque você nos ajuda. Então, seja por boleto, por cartão de crédito, pelo débito automático, pelo Pix, você pode nos ajudar para que o bem continue sendo feito e para que muitas pessoas sejam evangelizadas. Eles tiveram a graça de conviver com o Padre Jonas Abib, não é mesmo? Sim. Vocês estavam contando no intervalo que vocês hospedaram um santo na casa de vocês? Um santo na nossa casa. Na época ele foi fazer um... Ele foi num congresso lá em Vitória, junto com o Campos e o Luciano, esposo da Rízia. E aí eu falei com meu pai, pai, minha mãe estava dando aula, eu falei, pai, vamos, porque meu pai sempre foi meu companheiro nessas aventuras, nessas coisas de igreja. Falei, pai, vamos, o Padre Jonas vai estar aí, o Luciano vai estar aí, vai ter um monte de gente da Canção Nova, vamos. Aí nós fomos, aí papai
saiu de casa e falou com a minha mãe assim, Margarida, se prepare, porque eu vou trazer o Padre Jonas para cá. Aí minha mãe, Edilson, para de besteira. E nós fomos. Eu e meu pai participamos da missa. Aí nós, quando a gente estava lá, o Luciano, esposo da Risa, virou para papai e falou bem assim, Edilson, é porque já conhece a gente da Canção Nova, né? Edilson, o Padre Jonas pode dormir na sua casa junto com o Campos? Meu pai achou que eu estava fazendo hora com a cara dele. Falava, Vanessa comentou com o Luciano tá... Aí ele virou para o Luciano, pode. Papai, muito objetivo, claro, pode. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou falar com o padre. Foi lá, falou com o Padre Jonas, o Campos, e aí pegamos ele e fomos para casa. Meu pai ligou para minha mãe e falou, Margarida, se prepare que eu estou levando o Padre Jonas para ir para casa mesmo. Aí minha mãe não tinha nada, a mamãe falou que estava dando aula, que tinha que ir para os alunos, eu tenho que ir no supermercado. 10h40 da noite, não tinha nada em casa. Tem que ir no supermercado comprar fruta, que eu vou receber Padre Jonas. Os alunos nem sabiam, realmente ele foi. E foi uma graça, porque conviver com o padre, acho que ele ficou 5 dias em casa, e ali, como eu já fazia comunicação, ele já sabia, então eu ficava junto na parte da assessoria, né, ajudando ele. E que homem, que santo, né, o que mais me encantava no Padre Jonas era que ele olhava para a gente e queria saber da gente. Né, o que a gente estava vivendo. Quantas vezes depois eu vinha a Canção Nova, falei, o padre não vai lembrar de mim. Quantas vezes ele fala, chama ela para vir falar. Então ele queria ir perguntava dos meus pais. Então, assim, eu até vi na morte como que foi emocionante viver aquilo tudo, né? Aquela passagem do Monsenhor. E foram dias... Lá em casa, Padre Jonas dormiu no quarto dela, Campos dormiu no quarto do meu filho, que é neurologista, e nós 4. dormimos no meu quarto. Todo mundo embolado. Aí, eu liguei a televisão. Quem que eu encontro? Canção Nova. Canção Nova. Quem está falando? Padre Jonas pregando. Aí eu virei para ela e falei assim, você acredita que ele está dormindo aqui em casa? Que ano que foi isso? Mais ou menos? Então, eu não me lembro lembrar o ano. Se foi antes de 2011, isso eu tenho certeza. Antes de Hoje, até ontem encontrei com o Campos, ele também não lembrava, mas foi antes de 2011. Gente, são histórias, realmente, o Padre sempre gostou de ficar em casa de família, né? Exato. Ele amava as famílias, sempre muito família, né? E a frase dele também aqui, ó. Acho que você entende muito bem essa frase, né, meu irmão? O cristão pode perder tudo, menos a esperança. A esperança. Você ouviu bem? Você que está sofrendo aí, passando uma dificuldade, alguma coisa, olha que essa família aqui, o que eles passaram e como eles estão superando, né, no amor, na fé. Para você que ligou a televisão agora e está falando, ó, acabou. Quem falou que acabou? Quem? Fala o nome para mim, que eu vou dar uma voadora. Acabou nada, acabou de começar. Olha só, uma nova fase. O cristão pode perder tudo, menos a esperança. Né? A fé, as virtudes teologais, que falou o nosso professor de teologia aqui, fé, esperança e caridade. Estamos em casa hoje, que a italianada está reinando aqui, e a fonoaudióloga, ela é fonoaudióloga, sabe? A fonoaudióloga está em casa hoje aqui, porque realmente é isso. Mas eu lembro que antigamente falava derrame, né? Todo teve derrame. O meu avô, o Joaquim Correia, pai do meu pai, teve derrame, né? E ele ficou muito chorão, eu lembro, eu chorava muito. Você chorava muito, Pajola? Não. Chora ainda. Chora ainda. Ficou mais intenso. Então, eu não tive, eu estou chorando não, gente, mas tem muito choro, né? Ficou muito chorão na época? Sempre. Eu percebo que, como você falou, as sequelas invisíveis, né? As qualidades e os defeitos de Edilson ficaram mais exacerbados depois do AVC. Ó. Entende? Então, é tudo muito novo pra gente. Às vezes a gente se estressa. A minha família é assim, a minha família é estressada, a minha família tem as diferenças, sabe? Eu não é sei céu mesmo. não, tá, gente? Não é céu não. Então, tem dia que eu falei, Edilson, eu preciso ter paciência com você. E você precisa ter paciência comigo. Porque tendo uma pessoa que sofre AVC, todos nós, de uma certa forma, somos AVCistas. Né? Então, a gente precisa de ter paciência com a gente mesma, porque é tudo novo, é tudo muito novo para a gente. Então, a gente precisa de perdoar mais,
A gente precisa de ter o desejo de amar cada vez mais, ele está aqui soprando para mim. Rezar mais, cada vez mais rezar e realmente não perder a esperança. Por quê? A cruz, ela nos ensina, é educadora, ela é santificadora e ela nos leva para o céu. Então, a gente vai vendo essas transformações do dia a dia que não são fáceis. São chocantes. E a gente algumas vive coisas, né, assim mãe? também no sofrimento, né, minha filha? A solidão, sabe? A gente passa a ser invisível. Não que a gente passa a ser invisível, mas a gente se sente invisível. Porque eu não sei se as pessoas não querem, se as pessoas não sabem, não sei. A gente se sente invisível. Mas uma coisa é certa, Deus caminha conosco. Olha. Para nós, Deus, nós não somos invisíveis para Deus. E você fala, então, para essa câmera aqui, ó, para uma pessoa, uma família, uma esposa, talvez uma família que está passando por isso, qual que seria a sua dica? Minha irmã ou meu irmão, se você está cuidando, vocês têm, né, um irmão de comunidade que cuida, né, da esposa com AVC, ou se é você que cuida, né, do seu marido, não perca a esperança. A vida muda, mas Deus nos capacita para a mudança. Meu marido, eu era a rainha da casa. Sabe aquele marido que tocou o interfone e não deixa a pessoa levantar? Ele era assim. Sabe aquele marido que sabe que eu sei dirigir? Não, mas você vai cansar, deixa que eu dirijo. Sabe aquele marido, estou na rua, deixa eu passar no supermercado para você. As crianças pequenas, não, você não levanta. Eu pego a criança para você, para trazer, para dar de mamar. Meu marido era assim. Agora, eu tenho que fazer tudo isso por ele, sabe? Mas Deus vem me capacitando, não tenha medo. Eu nunca tive que tomar a frente da contabilidade da casa. Hoje, eu que tomo a frente da contabilidade da casa, sabe? Então, Deus vai nos capacitando e é emocionante, é difícil, mas não é impossível. Então, não perca as esperanças. Durante a pandemia, que nós ficamos sem nada, não podíamos fazer nada, Deus me iluminava. Eu fazia crochê, deixei até de fazer o crochê também. Então, eu usava meus fios de malha para fazer amarelinha na sala. Usava uma bola murcha. Tinha uma bola, eu preciso jogar bola com o Edilson. Ele sempre jogou bola. Tinha uma bolinha lá em casa de Igor, que estava murcha mesmo. Eu jogava com aquela bola murcha. Meu filho que morava em São Paulo encomendou uma bola, que aí começou essas coisas de internet, né, de pedir. Encomendou uma bola, mamãe, para você jogar bola com o papai na sala. Era quilo de feijão na mão, vamos embora, eles vão fazer exercício. Era cabo de vassoura. O que você tiver em casa, olhe para dentro de você, que Deus vai te iluminar, Deus vai te dar a graça de você passar por essa dificuldade. E a gente vai se adaptando ao novo. Nossa, olha. Edilson, e o seu filho, né? Porque ela falou agora, ele mora em São Paulo, né? É neurologista. Márcia, meu filho, ele está desde 2010 longe da gente. Saiu de casa para estudar em São Paulo, não conhecia ninguém. Antes foi para o Rio, serviu o Exército 1 ano. Depois passou em São Paulo. Para residência. Fez residência, conseguiu uma bolsa na França. Ficou 2 anos na França, ficou uns meses na Alemanha e voltou em condições de trabalhar em qualquer serviço neurológico do país. Olha que beleza. Hoje ele está em São Paulo, hoje, por exemplo, nesse momento, ele está no Rio de Janeiro, participando de um congresso, e ele vai fazer 2 palestras. Neuroradiointervenção é a subespecialidade da neurologia, que é essa que trata de AVC de forma não invasiva. Que coisa, que né? Coisa, como Deus vai fazendo as coisas. Eu não queria não, né? Mas fez. A gente não pode escolher, né? Mas como Eu vejo Deus assim, é bom, viu? a mão de Deus, a né? mão de Deus. Você era para estar inerte numa cama, sem nenhum movimento. Então, eu achei legal isso, né? Que as qualidades, também os defeitos, estão tudo 100%. Sinal de vida. Pedra não tem esse problema. Não é? Sinal que está vivo. Graças a Deus. Que bom, que bom. Gente, olha... Diga. Só para ilustrar o que você falou, não tem idade para ter AVC. E dentre 4 pessoas que você convive
terá um AVC. Nossa. Lá em casa somos em 4. Eu assumi a cruz dos 3. Excelente alerta. A gente vai terminar o programa com aquela frase que ela falou antes dos sinais lá do AVC. O SAMU. SAMU. E é o que é mesmo? S de sorriso. S de sorriso, pessoa com a boca torta. Não é feiura, não. É com a boca torta mesmo. A de abraço. Você vai a pessoa abraçar, não consegue abraçar, o outro braço não vai junto, né? Música, pede para cantar uma música. Canta uma música. Não deu nada certo? Urgência. Urgência. Corre Liga para o hospital. Hospital. Então, olha, gente, que maravilha de programa. Deus abençoe vocês. Foi Amém. muito bom. Dá para a gente fazer o número 2, se Deus quiser. Contando sempre com a graça Deus de abençoe Deus. vocês. Um beijo para a Vitória. O programa foi maravilhoso. A gente vai rezar essa oração Maria Auxiliadora, está caindo no papel, não tem problema. Que ficava na porta da casa da Márcia. E a mãe dela, muito esperta, falava: quem chegar por último, reza. 7 filhos. Ninguém sabia quem era o sabia último. quem chegar, todos rezavam. Todo mundo rezava, graças Vamos a Deus. rezar essa oração. Muito boa para a gente rezar por nossas famílias. E Nossa Senhora Auxiliadora, que é a nossa patrona na A canção. trona da canção nova, declarada pelo padre Jonas Abib. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, A a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos nos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei e defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes Dai-nos a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nos distes para com vosso Filho Jesus e e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos cristãos. Rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. E eu dou a bênção agora como diácono a você que está aqui, essa família maravilhosa que a gente aprendeu a amar. Já era da nossa família, que a gente não tinha conversado assim. Que lindo o programa. Muito obrigado a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, vos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que programa lindo. Que maravilha, gente. Muito bom.